Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão 360, da webcast Os Bastidores. E eu quero também fazer um pedido muito especial a vocês que estão nos acompanhando. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e também faz aquele comentário, tá certo? Ajude o canal dos Bastidores a crescer, a levar mais informações, a alcançar mais pessoas. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito especial. Ela que tem ali um currículo vasto, são tantas profissões, que se for falar vai ser o webcast todo, viu? Então eu resumi aqui todas as profissões dessa linda e maravilhosa, talentosa, que é coach, jornalista, radialista, atriz, celebrante de casamento, terapeuta familiar, mestre de cerimônia, Daniele Ferreira. Uau, gente, currículo, hein? Seja muito bem-vinda, viu? Uma honra estar com você aqui hoje. Obrigada, alegria imensa também estar aqui com você, com a Joás, pra equipe top. É isso mesmo, que bom. Ficamos felizes, vamos conversar com você, bater aquele papinho gostoso sobre sua vida profissional, projetos. Aqui tem projetos, é ela, viu? É. Então, eu quero saber um pouquinho sobre a Daniele Ferreira, a menina Daniele Ferreira. Conta pra nós dessa sua história. Menina, acho que eu vou sempre ser menina, gente. Porque a tendência lá em casa é essa. Minha mãe tem 60, mas é uma menina, viu? E aí eu aprendo com ela sempre, porque a gente é muito unido, Tive uma infância desafiadora, vi meu pai ser bastante violento com a minha mãe. A gente teve que superar várias situações, de nos afastarmos, depois nos encontrarmos em situações adversas. Minha mãe conseguiu resgatar a gente. E resumindo só um pouquinho essa história, É uma história de superação. Passei por dificuldades, nesse início da minha vida, a menina Dani. Passei fome, teve um momento que eu não tive o que comer, longe da minha mãe, e se recuperava dos machucados causados pelo meu pai, Empurrei ela do primeiro andar praticamente, e ela quebrou a perna, se machucou bastante, teve que se cuidar para depois recapturar a gente, eu e meu irmãozinho. Então a gente tem essa história de superação que é semelhante à de muitos brasileiros, Cid. E depois fui viver em Nossa Senhora das Dores, na casa dos meus avós, Outros desafios, quer ou quer não, filha de mulher separada, tem os estigmas, Mas a gente superou. E a menina, ela vive dentro de mim. Eu sou alegre, eu acho que eu sou uma eterna menina. E eu não quero perder isso. Eu brinco dizendo que quero ser aquela... Não quero ser velhinha ranzinza. Eu quero ser uma velhinha divertida. Porque a alegria, ela muda o ambiente. Então, quanto mais alegre a gente for, quanto mais leve a gente conseguir ser, é melhor para nós e para quem está do nosso lado, Com certeza. Teve um momento que sua mãe teve que se afastar, como você disse, Tinha quantos anos seu irmão? Eu tinha na época uns 3 anos, meu irmão tinha uns 2 anos, Nossa, novinha. Bem novinha, bem pequena. Bem pequena mesmo. Mas já era um novinha que entendia, que percebia muita coisa, Minha mãe disse que eu e meu irmão, a gente era muito adiantado. Tanto que meu irmão até brincava me chamando meio que de mãe, porque eu fiquei cuidando dele quando a minha mãe teve que se afastar, porque ela teve que fugir praticamente do meu pai, a palavra é essa. Ela fugiu para salvar a vida, se fortalecer, depois chamou um tio meu. Nesse intervalo de tempo, meu pai levou a gente para Pernambuco, para casa dos pais dele, só minha avó era viva. E lá já era uma situação de miséria, de muitos primos, Então, tinha como, não tinha comida, não tinha situação. A ponto de a minha avó escrever uma carta para minha mãe dizendo: venha buscar os seus filhos ou eles vão morrer de fome. Então a gente tava cheio de verme, aquelas barrigas. Sim. Sabe? Eu rio, gente, porque é uma história superada, Então não vai ser não é um problema hoje para mim. Eu acho muito bonitinho porque deu certo. Então a gente tem que pensar na parte que deu certo. Eu não tenho vergonha nem problema com essa minha história, pelo contrário. Eu valorizo muito a comida, eu valorizo muito os momentos de refeição, a comida boa. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei o que é não ter, sabe? E aí depois a minha mãe trouxe a gente para o interior, Sergipe, a gente foi criado lá. Aprendi muitas coisas. Fui criada com os meus avós, com o apoio deles. Os maternos. Meus avós maternos, no caso. E gratidão também à minha avó paterna que me acolheu nesse momento. Mas depois ela tinha que enviar a gente para a gente sobreviver. A palavra é essa. A carta foi clara. Venha buscar os seus filhos ou eles vão morrer de fome. E a primeira coisa que eu pedi à minha mãe, quando eu a vi: mãe, você tem um pão? Eu não corri para abraçar, ela disse. Eu só pedi um pão. Você tem um pão? Imagina, você tá um tempo sem ver sua mãe. Normal seria abraçar, mas eu já estava tão, sabe, na resiliência de viver, de sobreviver com isso.
Você tem um pão. Olha só, isso é muito forte, né? Eu fico imaginando. Muito. Só de ouvir, meu, já tô É. querendo ir lá. Mas é. Eu já consigo contar sem Nossa. chorar, gente. Por quê? Porque eu imagino como a minha mãe não ficou. Ela já estava doida longe da gente, sem saber como estava. Naquela época não tinha telefone nem WhatsApp. Então você imagina a angústia que essa mulher não sofreu, Isso. né? E com a perna quebrada, ela bateu a cabeça também, que ela caiu em carro em movimento do primeiro andar. E a gente ficou preso no banheiro. Ele estava tentando tirar a vida dela, literalmente. Eu nasci no dia do aniversário da minha mãe, porque meu pai atirou contra a minha mãe. Esse foi o meu nascimento, prematura e dessa forma. Isso é só um pouco da história, e às vezes eu conto mais. Mas hoje tem muita coisa pra gente conversar. É, sim, com É a história certeza. da menina, é de superação. Superação, sim. É, De superação. superação, com certeza, né? E de muita fé também, né? Eu acredito que você tem uma história de fé aí. Nós precisamos, né? De se apegar a alguma coisa para poder vencer, para poder superar. Eram muitos traumas. Olha, uma outra coisa que é interessante é que com 3 anos de idade, meu pai me levava para os bares. E eu chegava bêbada em casa, com 3 anos de idade. Então, eu entendo também que já havia um propósito na minha vida muito grande. Então, quando eu já tinha, assim, uns 6 anos, morando lá em Nossa Senhora das Dores, muito sofrimento, assim, por outras demandas. Ser filha, de mãe solteira, ver minha mãe sofrendo para criar a gente, muita humilhação, por ser uma mulher separada na época. Eu subia uma árvore e eu buscava conexão com Deus. Tinha ambiência, porque a família, aí a igreja, mas eu não queria a igreja. A igreja é uma parte importante do desenvolvimento social que eu defendo, mas eu queria Deus. Tanto que aos 13 anos eu já tinha lido a Bíblia toda, eu já, sabe, eu entendia o que a Bíblia queria dizer, e isso ardia sempre no meu coração, e foi o que me salvou. Foi o meu encontro com Deus. Foi o que me deu fé, me deu esperança. E a igreja, no seu papel social, me permitiu desenvolver habilidades, artes, cultura, entretenimento, né? Sim. Muitas das minhas habilidades Seus dons, né? foram desenvolvidos na igreja. Então, existe uma gratidão imensa pela instituição. E eu defendo que instituições, elas sejam abertas, elas funcionem, porque é dessa forma que a gente atinge, né, a grande população. Nem todo mundo vai ter acesso a um curso de teatro, nem todo mundo vai ter acesso ao microfone. Qual é a criança que pode pegar no microfone? Aí a maioria cresce com medo de falar em público. Eu era estranha, eu era tímida, mas na igreja tinha microfone. Todas as crianças tinham que se apresentar. Então você era treinado, Sim. a falar em público. Teve uma vez que eu esqueci a música, Cid, numa igreja grande aqui, que às vezes eu vinha cantar nas igrejas. Isso pequena. Pequena. Saí correndo porque esqueci a música, de tanta vergonha, imagine. Só que aí Faz parte do processo, né? é melhor viver assim na Isso. infância e superar do que Com esperar a certeza. fase adulta. Mas quantas crianças têm essa oportunidade? Essa é a minha pergunta. Por isso que eu defendo muito a instituição, igreja, no âmbito social principalmente, Com certeza. como espaço de desenvolvimento. E a importância de encorajar essa criança, né? Porque você esqueceu, mas já pensou se você fosse acolhida? Tá vendo aí? Eu disse que você não, né? Você não ia cantar, que você não ia conseguir. Tem isso também, né? Faz parte da formação da criança. E todo mundo vai ter. Eu tive pessoas da minha família que me apoiaram, pessoas que não apoiavam, né? Tive uma criação também por parte da minha avó bastante rígida, porque foi como ela aprendeu, ela já traz o sofrimento dela. Essa reprodução, né? Do Então, que viveu. eu nunca acho assim que ninguém tá errado. Eu sempre penso que todo mundo é vítima de alguma coisa. Porque alguém aprendeu aquilo. A maioria dos comportamentos são aprendidos. E o que não é aprendido é doença, é transtorno, que também não é culpa. Tem que se cuidar. Se for psicopata, tem que se prender. Mas que não é culpa. Porque quem vai ter... Eu vou dizer que alguém tem culpa de nascer psicopata? São transtornos. A gente precisa, inclusive, trazer isso à discussão. Porque não é só Certeza. culpar a pessoa, é compreender. Ah, fulano tá é doido. Por que é doido? É porque ele tem uns comportamentos esquisitos. Aí tu vai fazer lá um rastreamento, o cara é autista. O cara tem uma deficiência, o cara tem uma necessidade especial. E que a gente nem sabe como abordar isso. Porque a gente só foi criado entendendo o que é normal e o que é retardado. Isso. Entendeu? Que é o absurdo. Porque existe nesse meio divergência. Pessoas que são diferentes e precisam ser respeitadas. E pessoas com histórias diferentes, com traumas diferentes. E é na Vivências, terapia né? que a gente aprende, né? Isso, com certeza. A especialista em terapia, Ai, viu? vamos lá, amiga. Mas assim, estudo muito para poder... comecei a estudar para me entender. Né? Porque eu nunca me senti muito normal. Então eu precisava me entender.
nesse processo de me entender, você também acaba entendendo o outro. Com E que se certeza. você vê o outro, aí você olha o outro com amor, com empatia, você vê Você consegue ver ao seu redor de outra maneira, né? De outra que o outro é forma. mal. Às vezes ele foi orientado a ser assim. Sim. Não quer dizer que eu tenho que ser besta, como se diz, né? Boba com o outro. Mas é que a minha forma de lidar com ele não vai ser como um inimigo. Vai ser como uma pessoa que carece do meu olhar de amor ao próximo, Com certeza. sabe? E assim, é muito admirável essa sua história, né? Porque você tinha tudo para ser uma revoltada, né? Sim. Ser uma revoltada, né? Uma rebelde, de não aceitar, ou então de se entregar para outros caminhos, Sim. né? Talvez um vício, as drogas. Mas não, né? Eu vejo que você buscou um caminho, né, de fé, onde você foi seu alicerce Não, Jesus me alcançou. para isso. Jesus me alcançou. E te ouviu, né? Você clamou Isso, e ele te isso. ouviu. Eu clamei mesmo. Porque assim, eu nem vou entrar assim em detalhes, sabe? Porque da última vez que eu entrei foi um rodopio na família. É a minha história, então eu estou negociando como vou contá-la, porque eu sofri muito na minha infância, eu apanhei pra caramba. Mas eu respeito muito, né, minha família, meus tios, sabe? Então eles ficaram meio que incomodados. Essa é a verdade. Mas assim, eu passei por algumas situações. Só que eu entendo que não foi assim, maldade. Eu entendo que se alguém me bate com violência, essa pessoa apanhou também com violência. Aprendeu, né? Entendeu? Aprendeu a bater. Então não tem, não é Forma, né? raiva, nem rancor, nem nada. Existe uma coisa que precisa ser tratada em consultório. Isso, certo? Mas hoje, com a maturidade, com a experiência que eu tenho, eu compreendo que ainda assim foi tudo para que eu fosse uma pessoa boa, para que eu fizesse o certo. Então, no entendimento, isso muda tudo. E não faz diferença nenhuma de como aconteceu. O fato é que a intenção era que eu fosse uma pessoa correta, honesta, que eu desse certo na vida. E deu certo. Glória a Deus, glória a Deus. Deu certo, né? Que bom. Certo. Você não é sergipana. Não, Qual é nasci a em sua São Paulo. naturalidade? Paulista. Tudo isso começou em São Paulo. São Minha mãe Paulo. conheceu meu pai lá Veio pra cá em Sergipe, tinha quantos há anos? uns 3 anos. 3 ia fazer 4, por aí. Quando sua mãe foi buscar vocês, ela por veio aí. direto pra cá. Sim, primeiro quando ela se machucou, teve que vir pra cá, né, fugida. Ah, Ela só entendi. Ela veio pra cá, mas naquela época era muito difícil, né? E voltar pra São Paulo. foram meses, aí foram muitos meses, né? Se não me engano, foram mais de 6 meses que ela se lembra, que a gente teve que ficar distante. Então foi um tempo, assim, de muitos, muitos desafios. Minha mãe precisou ser internada, cuidada, né, pra superar tanto os danos físicos como Sim. os danos emocionais. Traumas, né? Ela estava muito assustada, que aquilo que não, ela sofreu uma tentativa de homicídio. Com certeza, né? E ter que voltar, longe dos encarar, né? É. Pegar os filhos. Longe dos filhos. Tá. E, Um grande assim, desafio na pra ela. verdade, essa volta de pegar os filhos foi um sequestro. Porque minha avó e meus tios, eles aproveitaram quando meu pai viajou para São Paulo, e a gente, no caso, tinha ficado em Pernambuco, né? Sim. Ele aproveitou e avisou a minha mãe, olha, o Daniel vai estar em São Paulo, então venha buscar os seus filhos. Então foi uma coisa escondida, sabe? Foi um sequestro praticamente, Sim. escondido. Quando ele voltou, inclusive, ele ficou com tanta raiva da família que ele nunca mais falou com a família. E depois desse dia, ninguém sabe onde ele está. Ou seja, você não tem contato. Não sei onde está. Não temos informação sobre ele. Nem eu, Até então. nem a família dele. E eu suspeito até que ele já tenha, né, ido Sim. embora. Então ele era um cara muito agressivo quando bebia. Ele arranjava muito problema, inclusive com a própria família. Ameaçava. Você tem noção da loucura do meu pai. Ele apontava uma arma pra minha cabeça assim, me obrigava a beber 21. Então, isso eu não sabia. Sabe? Eu sentia coisas, mas não sabia explicar. Conversando para escrever o meu livro com os meus primos de lá. Tu não lembra? Não, prima. Eu falei, de quê? Que o teu pai fazia isso? A irmãinha fez isso, isso e isso. Eu falei, não, menino, que história é essa? Então, os meus primos me rememoraram coisas que eu nem sabia, porque eu era novinha. 3 anos, né? Não lembrava, não. Só tinha sensações. Tinha algumas coisas que eu lembrava, tipo, eu comia peixinho cru. Sabe aqueles peixinhos pequenininhos? Eu tinha tanta fome que eu ia pro rio e já pegava o peixinho cru e comia. Nossa, que história, viu? Só que assim, todo mundo achava que era mentira. Por quê? Não parece história, né? Sim, de criança. Criança tá mentindo. Aí quando eu fui revisitar minha avó, aí minha tia disse, sim, a gente ia pro riacho pescar. É verdade. Só que eu muito me imaginava, mas se não tinha comida, eu tinha fome. Sabia que era comida, eu era racional, eu amo sushi. Mexico.
amo leite. Não está explicado de onde veio o gosto para sushi, né? Problema pra mim, isso é uma vitória, Com certeza, sempre. sabe? E assim, o que é que eu penso, sabe, Cid? Sim, Eu sempre fui uma pessoa pensada em resolver problemas. Eu que pensava em resolver problemas. Então, mesmo miudinha, resolvia o você problema. tinha o desejo de sair daquela Isso. situação. E o pão, quando eu pedi pra minha mãe, não foi pra mim, era pra dar pro meu irmão. Porque eu ainda, além de me defender, eu queria defender meu irmão. Sim. Ai, eu acho isso. Eu gosto muito disso em mim, sabe? Essa bravura. Isso é muito bom, né? Essa coragem, desbravadora. Gente, mas tem que segurar às vezes. Equilíbrio, né? Eu tava dizendo, eu ainda não saltei de paraquedas porque eu não tive coragem de pagar o salto. Muito bem, viu? Vai chegar o momento, viu? Vai que alguém agora ouça, assista aí, Não é né? isso, ó. né? É um grande presente aí. Ela aceita, viu, gente? Salto de paraquedas, Isso. viu? E da onde veio esse dom, né, da comunicação, apesar de passar por todas essas dificuldades, né? Você foi uma criança retraída, foi uma criança comunicadora, pra frente, como é que foi? Eu era uma criança com poucos amigos, que não saía, né? Não andava na casa de ninguém. Muitas pessoas me chamavam de garota estranha, era meio estranhinha. O que é estranha? Diferente, né? Diferente deles. Fora do padrão, né? Padrão, Então, eu tinha um comportamento diferente. E gostava muito de ler. Então, eu saía todos os dias da escola, almoçava e voltava para a biblioteca, aí e meu irmão. A gente ficava lendo os contos de Grimm, Machado de Assis, lendo vários livros e estavam acessíveis, né? Até a gente zerar a biblioteca. E aí a gente ficou até conhecido na cidade pelos professores. E a gente fazia já redação. Com 10 anos de idade, a gente fazia redação. Legal. Foi minha sorte no Enem, né? Porque eu sou ruim em matemática, hein? Tô aprendendo agora, tu crê? Não creio. Pois é. Ela é boa em tudo, gente. Tudo que ela faz é... Obrigada. Eu creio nisso. E a gente chama a existência tudo isso, inclusive na matemática. Mas aí fui, né, me desenvolvendo e na igreja. A igreja é um ambiente fortalecedor de talentos. Na igreja eu tenho acesso ao microfone, na igreja eu tenho acesso a teatro, a apresentações que são culturais, desenvolvimento desse entendimento da manifestação da linguagem não verbal, né? Então a igreja ela permite que você se desenvolva. E eu era envolvida em tudo para sair da opressão, também de casa, né? Sim. Que eu apanhava, né? Então eu queria sair disso, eu ficava o dia inteiro na igreja. Aí eu era do louvor, da dança, do teatro, a dança, a coreografia, né? Sim. Fazia limpeza também, tudo sem imaginar. Saía. Ou seja, você morava ali na Era, igreja, né? literalmente. E eu amava essa vida. E essa vida me ajudou Lhe ajudou muito. bastante. Me treinou. Por isso que eu defendo as instituições não governamentais, instituições igreja, como um fomento de mudança social, sabe? Eu defendo, as igrejas precisam existir, porque elas são espaços de convivência para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando ela atinge o seu papel fundamental, a igreja é incrível. Ela contribui para a mudança da vida, para uma nova esperança, nova oportunidade, que é o que Jesus quer. Igreja é isso, igreja é para isso. É uma união social para fortalecer o indivíduo. Isso é muito bom, né? E bom que a sua mãe também não... Porque assim, tem algumas criações direcionadas a meninas, né? Não, segurar mais um pouquinho, que você só quer viver na igreja, né? Não teve esse entrave para você, né? Ela beira a perfeição. Ai, que bom. Diante de tudo que ela sofreu, eu digo que ela é o maior exemplo para mim de resiliência e é uma pessoa que o tempo sempre está bom. Ela tem uma paciência, uma sabedoria que é divina. Então, desde a nossa infância, ela sempre teve o entendimento de nos criar dando oportunidades, porque ela queria que a gente mudasse. Ela via nosso desejo, né, tanto meu como do meu irmão, de mudança, porque a gente queria sair da situação. Depois que a gente foi morar em Dores, não era pobreza, mas eram limitações, né? A gente morava em sítio, então tinha fruta, pelo menos. Eu não tinha macarrão, eu não tinha pão, não tinha coisas assim, que era na época da capital. Uma coisa mais moderninha. Mas tinha inhame, tinha macaxeira. Não passavam fome. Não. Era só, assim, falta de algumas coisas, né? Então, de alguns alimentos. Alguns alimentos. Mas, assim, hoje é o caro. Inclusive, hoje é a alimentação que é mais válida, né? Isso, era que você se alimentava lá tão naturalmente, subia na goiabeira, né? Na mangueira. O avô, ele era incrível. Ele plantava de tudo.
Então, eu aprendi muitas coisas com eles, sabe? Meus avós são muito íntegros, eram muito íntegros, justos, honestos, batalhadores, empreendedores. Meu avô transformava as coisas, ele fazia dinheiro com isso. Então, eu aprendi muito com eles, sabe? Eles plantavam para vender. E daí, se desse, a gente ficava... Mas assim, a ideia era, sabe, fomentar, crescer. Sim. Ele construiu casinhas, começou e voltou para alugar. Então, ele tinha essa ideia de gestão, Legal. de empreender, de Visão, né? visão, naquela época. Mesmo com poucos recursos, né? E Mas eles deixaram um legado incrível para toda a família, sabe? Então, eu aprendi muito. Eu tenho gratidão. A palavra é essa. você também é uma educadora, não é isso? É. Também Então, você atua como, atualmente, educadora em alguma instituição? Não, agora eu tô só no meu curso mesmo, né? Já dei aula no Senac e montei meu próprio curso, né, de comunicação. Dentro dele tem várias abordagens Que eu já quero fazer. atendendo a necessidade do nosso aluno, né? Quer gravar vídeo, quer falar em público, quer palestrar. Aí a gente faz direcionado. Isso. E é individualizado? Tenho mentorias, tenho um curso presencial e tenho um curso online. Perfeito. Por quais veículos de comunicação você já passou, né, aqui em Sergipe? Sei que seu currículo é vasto, certo? E quais experiências você tem em outros estados? Já atuou também? Eu já passei pela TV Atalaia, já passei pela TV Aleste, já passei pela Nova Brasil, pela CBN, estou na Aperipe TV. E em outros estados eu realizo diversos eventos. Não trabalho com emissoras, mas assim, eu faço melhores do ano em várias cidades Legal. que são banhadas pelo Rio São Francisco, por exemplo. Sexta-feira eu estou indo, que não é banhada, mas assim, é uma região próxima, eu estou indo para Ribeira do Pombal, fazer Bahia. evento, Bahia, Legal. fazer evento lá. Então, Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco. Eu sempre também. atuo nesses estados. Vizinhos, estados isso. vizinhos. Isso é muito bom. Graças a Deus, me viram num evento lá, gostaram. Deus é maravilhoso. Foram com a minha cara, gostaram do meu jeito de direcionar o evento. E aí eles me chamaram. E aí eu dou também palestra, né, em outros lugares. Então, todo mês eu tô indo para algum canto fazer evento. Aí nessas emissoras de TVs, jornalismo. Sim, Né? jornalismo, entretenimento, já fiz quadros, né? Trabalhei, sou muito grata pela oportunidade que Dona Lígia Gama trabalhava com Bareta e o próprio Bareta me deram. Eles foram essenciais na minha carreira, eles acreditaram no meu potencial. A própria TV Atalaia também, né? E me oportunizou várias experiências inúmeras. Então, eu só tenho gratidão, sabe? Uma história de gratidão, de muito aprendizado, amadurecimento também, porque com tudo isso, o que é que sobra? Né? Tem que ter alguma coisa boa. Né? Então, é a maturidade, o entendimento, a validação, a valorização dessas oportunidades. Então, essa é a história de gratidão, sabe? Muita gratidão. Maravilha, crescimento, né? Pessoal também. Exatamente. Maravilha. Você também atuou em rádio, não é isso? É a sua paixão, que você tem inúmeras profissões, né? Mas tem alguma entre elas que você, não, eu gosto mais disso, de fazer isso, essa é a minha paixão. Coloquei lá na Berlinda agora, viu? Eu amo rádio. Eu comecei com rádio. Então, com 15 anos eu já era radialista. 15 anos de idade, gente. 15 anos de idade. Já tinha programa. Essa menina, viu? E assim, rádio faz parte da minha vida, né? Dublagem, fazer vozes, descobrir registros vocais. É uma coisa que eu sou apaixonada desde esse início. Mas aí eu fui ampliando. Então hoje eu gosto muito também de fazer vídeos, sabe? De gravar vídeos. Eu descobri. Eu passo. Quem é radialista já tem uma facilidade, já tem meio caminho andado, né? Porque já vai saber falar. Então, para ir para o vídeo é só se vestir e controlar o gesto. Porque no rádio a gente pode movimentar muito mais. Mas você imagina no vídeo aqui, fica horrível. Então, no vídeo você se comporta, se contém mais. Essa é a diferença. Aí você tem que usar a voz e os movimentos condizentes ali com o que você está falando para... É diferente do rádio. No rádio você pode entregar tudo, porque a pessoa só precisa de ouvir. No rádio você imposta mais a sua voz, né?
Isso. E aí é uma forma mais de chamar, né? Dar aquela chamada. É o meu único recurso no rádio. Então, aí eu sou apaixonada, acho que da mesma forma. Porque tá tudo interligado, sabe? Não consigo Um ficar sem fazer rádio. completa o outro, né? E nem consigo ficar sem fazer TV. E agora? É difícil, hein? Tem que escolher. Com dois não pode ficar. Sim, né? Mas vamos deixar passar, né, gente? Vamos deixar passar essa, né? Você também é especializada em liderança e comunicação pela renomada Universidade Harvard. Harvard, é isso, gente? É bem conhecida, né, nos States, gente. Ela é internacionalizada, viu, essa menina? Esforçada. Como foi essa experiência para você? Então, logo quando surgiu a possibilidade de fazer cursos EAD, eu, curiosa, né, fui cutucar, né? Então, quais eram as instituições que ofereciam cursos no exterior para poder acrescer a meu currículo? E aí, para minha sorte, Harvard estava lançando o EDX, que é o portal de cursos dele, internacionais à distância, para que todo mundo pudesse fazer algum tipo de curso, né? Então, com os melhores. Então, eu me inscrevi. Aí passei pela seleção e depois fiz o curso. Curso desafiador, uma época em que a gente não tinha um tradutor, né, em inglês, então foi bem desafiador, porque eu não falo inglês, mas assim, eu passava noites em claro, sabe, para poder entregar os trabalhos. Acho que uma pessoa que fala inglês passava assim uma tarde, eu passava 2 dias Ela conta mais, entregava. para ler o que eles tinham mandado, para entender o que eles tinham mandado e ainda responder. Respondia em inglês. Ou não, era inglês. Inglês, nossa. Para que ele Conseguia. não sei. E ainda assim, tinha que atender a necessidade e o critério deles, de argumentação. Por sorte, são assuntos que eu gosto. Sim. E aí, teve a parte do certificado. Amiga, foi um milagre, porque o certificado é pago, né? E eu contei minha história e falei, mostrei meus talões de conta, né, bancária. Então, aqui é minha conta. E eu tenho um filho. Então, eu não tenho condições de pagar. Acho que era $300 na época. $300 para mim é dinheiro, né? E eu disse, eu não posso pagar. E eles disseram, pelo seu desempenho no curso, você vai ganhar o certificado. Ai, coisa maravilhosa, tá vendo? Aí eu ainda fiz 3 cursos. Eu só coloquei 2, mas assim, eu fiz 3 cursos assim. Não foi fácil, não é fácil. Eu ensino como as pessoas fazerem esses cursos, mas você precisa de muita dedicação, sabe? Você precisa de muita entrega para aprender. E assim, no momento, eu precisava enriquecer meu currículo, porque eu estava querendo fazer mestrado. Então eu estava com aquele sangue no olho, né? Hoje eu não sei se eu teria tanta coragem de passar noites, sim, claro. Porque já passou, né? Então ela já tá com o certificado na mão. É verdade, assim, de boa. Né? Então, mas é como você diz, né? É preciso querer, né? Você precisa ter essa vontade de vencer. Porque na vida nada é fácil, né? Precisava. Nada é fácil, nada vai cair de graça. Se cair, desconfie. Veja, não é bonita? Você lê, olha, certificado e tal. E ninguém vai poder tirar de mim. Isso, com certeza. Né? E eu ensino. Se você Das quiser noites em aprender, claro, né? eu ensino como fazer, como chegar lá. Você também tem uma relação muito bacana com a Cristão News. Na verdade, eu estou com o Cristão News desde a fundação. Então, a gente faz um trabalho de cobertura. O Márcio, ele é o diretor do Cristão News, ele é o responsável pela realização de eventos, né? Mas eu estou sempre com ele na cobertura, às vezes na apresentação, nesse apoio, né? Porque eu acredito muito no projeto. E a gente tem projetos consolidados, que é o Holy Festival. A gente faz edições todos os anos, já é esperado no mês de agosto. E aí eu faço assessoria, alimentação do site, do Instagram, junto com ele. E aí a gente vai seguindo, né? Nossa, que maravilha. Eu amo, é meu campo, assim. E é um campo direcionado, né? E está crescendo bastante. Recentemente a gente participou de uma entrevista para o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Márcio contou um pouquinho do início do Cristão News. E agora a gente tem a missão de crescer mais ainda, né? Porque já saiu. Com certeza. Nível nacional, gente. Tá vendo? Tudo que ela faz muito bem feito. Daí o resultado vem. Né? Então, fica a dica, né? Para quem tá aí nos acompanhando. Basta querer, ter vontade, né? O primeiro passo. Você tem aquela vontade, busque como realizar,
né? Não consegue sozinho, busque ajuda, né? Converse com alguém. E nem tudo é dinheiro, sabe? Porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas. O que é que acontece de hoje? Só quero fazer se eu ganhar algo em troca. O ganhar em troca, às vezes, vem com o tempo. Aí é Sequência, né? consequência. Não é na hora que você quer, nem do jeito que você quer. Tem coisas que a gente precisa cobrar, tem coisas que a gente precisa precificar e tem coisas que a gente precisa se voluntariar. Então, o processo do Cristão News, ele foi muitos anos de voluntariado, de soma, não somente minha, mas de todos que fazem a equipe. Então, a gente vai fazer um evento, não era assim, todo mundo pago, não. Não, era voluntário. Quem ia organizar a segurança, quem ia receber os cantores, quem ia apresentar, a gente fazia esse trabalho para fazer acontecer, porque às vezes as pessoas não conheciam, não acreditavam. Então, a gente precisou provar que funciona, que era Que tem bom, para capacidade, né? depois a gente começar a se desenvolver profissionalmente. Então, foi um processo de plantação, eu digo isso. Tem sido todos os dias, mas que tem funcionado. E a gente tem chegado até esse ponto por causa disso, né? Porque a gente acreditou. Então, são 14 anos, suficiente para desistir. Depois de 14 anos, Tempo, né? aí vem um programa nacional convidando você para homenagear pelo desenvolvimento, né? Uma pequena empresa que está se destacando no cenário gospel da região. né? É um segmento. Mas quantos anos de dedicação, né? De equipe, alguns que saíram, outros que ficaram, e aí? Não desistir. Não desistir, ser resiliente, né? Aí acreditar também. Vontade já surgiu, viu? Várias conversas, eu e Márcia, mas não vai não, não vai não. Fazer de novo. Com certeza, né? Dentro de todos esses desafios aí que você já teve em sua vida, qual foi o maior deles que você disse, dessa vez eu não consigo? Dessa vez eu vou ter que abrir mão. Teve algum, assim, que já passou na sua mente? Eu acho, não, acredito que nos tempos atuais eu vivo uma dinâmica mais desafiadora pelos tempos também, né? As mudanças que a gente sofre depois da pandemia, na minha própria profissão, né, de valorização. Por quê? Porque a gente tem aí um déficit, né, de oportunidades de emprego para quem é jornalista, isso é real. A gente tem um problema aí que o sindicato, de certa forma, ele não consegue hoje ter a força que ele tinha. E, ao mesmo tempo, a gente tem outras dinâmicas, que é o surgimento do marketing digital, das redes digitais, que favorecem ao aparecimento de bons profissionais, mesmo que sem certificado de graduação, mas eu respeito meus colegas, e eu chamo de colegas porque se eles têm audiência, se eles têm telespectadores, e se eles conseguem passar a informação, e eu não estou aqui falando quem é bom e quem é ruim, eu estou falando que faz, então eu respeito. Porque se você tem resultados, você deve ser respeitado. Sabe? Se você tem audiência, é porque alguém gostou. Sim, eu não tenho aqui. Senão, antigamente eu ia questionar o programa do Gugu, da banheira do Gugu. Eu não gostava, mas tinha audiência. Então, não sou eu que tenho que dizer aqui o que é bom e o que é ruim. Eu consigo dizer que eu respeito o resultado das pessoas. Não venha falar se você não tem resultados. Então, não se formou, mas tem resultados, tem audiência, tem o meu respeito. Porque o difícil hoje é você conseguir manter a audiência. Se você consegue isso, por quê? Gente, para de mimimi, sabe? E vai crescendo no processo, vai crescendo ali. É maravilhoso sua fala, né? Que existem muitos preconceitos, né? Muitos julgamentos, né? E eu quero saber também, porque apesar de todos esses desafios, todas as dificuldades, você se especializou, se capacitou, né? E sempre com esse desejo também de compartilhar. Né? Você ajuda a ler através das mentorias, mas você também criou um método bacana, né? Que revolucionou com certeza a vida de muitas pessoas. Pode se achar. Que é o método Destrave, gente. Se você não conhece, busque aí a Daniele Ferreira, porque é maravilhoso, né? Fala um pouquinho, as pessoas entenderem melhor sobre o Destrave. Então, tudo começou quando... Na verdade, gente, eu comecei a me descobrir, né, nas redes sociais, no marketing digital, e aí eu percebi que existia uma demanda. E eu comecei a oferecer soluções para essa demanda. Pessoas abrindo lojas online, mas que faziam vídeos horríveis, difíceis, de falta de má compreensão, de péssima resolução, de péssima iluminação e principalmente de fala inadequada para ferramenta digital. Então eu falei, eu sei como usar isso, então eu posso ajudar as pessoas. Então, eu soluciono problemas e, contrapartida, eu posso também ganhar com isso. Então, eu criei o curso, deu certo, comecei a fazer presencial, depois gravei, fui convidada para gravar.
comecei a vender o digital. E aí hoje eu faço digital, presencial e mentoria. O que é a mentoria? A mentoria ela vai trabalhar de forma personalizada dentro da necessidade de cada aluno. Então, tem aluno que é para gravar vídeo, tem aluno que tem trauma. Por isso que eu fui fazer também terapia para entender melhor. Tem aluno que tem trauma de falar em público. E aí, de onde é que vem? A mãe que disse, cala a boca, menina, você não sabe de nada? Então, aquilo fica ressoando. São detalhes que a gente, às vezes, traz para poder lembrar onde é, para tratar, para conversar. Se for o caso, a gente envia para uma equipe, né, multidisciplinar, um psicólogo especializado. Se for um caso mais grave. Ajuda mais complexa, né? É. E aí, eu desenvolvi o Destrave com esse entendimento. E agora a gente já está com outros serviços. Então, a gente grava comerciais, oferece institucionais e criativos mesmo, né? E a gente oferece também o curso de edição, mobile, edição em celular, que é muito importante para o empreendedor, para todo mundo. Todo mundo. Instagram quer divulgar um serviço ou um produto, você precisa se desenvolver nessa área, ou no mínimo pagar alguém que saiba. Ou seja, Destrave também é para você, viu? Vamos explicar. Bom, gente. E um precinho, ó. Que é outra coisa que eu defendo, Cid. Eu sou uma pessoa que, como eu vim de baixo, eu sou trabalhadora, gente. Eu sei que as coisas estão difíceis. Então, eu gosto de favorecer que todos tenham acesso, sabe? Então, eu tenho alunos de todas as classes e que pagam o mesmo preço. Por quê? Porque eu quero que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Então, eu não me preocupo, é natural. Faço turmas, pessoas me indicam, não preciso correr. Porque eu não estou preocupada em cobrar curso. Você vê que as pessoas ficam muito, né? Não, eu estou realmente preocupada em fazer as pessoas aprenderem para que elas tenham resultado. Porque a minha alegria é ver seu podcast bombando. Minha alegria é ver meu aluno ali com o Instagram dele vendendo muito. Outra pessoa que fez jornalismo ali, ou que não fez, mas está fazendo notícias. Tem alunos que fazem site de notícias e não foram especializados, mas são bons. Eu quero ver bombando, eu quero ver crescendo. Não é minha concorrência. Não tem ninguém para concorrer comigo. Eu sou Daniele. Sim. Mariazinha pode ser diferente, melhor ou pior, mas é Mariazinha, sabe? Sim. Então não existe assim, não existe. Existe Dani, existe Maria, existe Joana, existe cada um do seu jeitinho. E é isso que a gente tem que entender. Cada um com o seu diferencial, né? Sabe? E tem coisa que é sua, ninguém vai tirar. A sua marca. Quando a pessoa entende isso, aí ela sofre menos. Porque minha ideia de passar conhecimento, eu não tenho problema em ensinar tudo que eu sei. Eu passo tudo, eu derramo na vida do meu aluno, porque o mais importante é ele ter a vida transformada. Que maravilha. Sabe? E a maioria reconhece, a maioria me leva no coração. Eu quero isso. Eu quero o melhor e maior pagamento, né? Com certeza. Ensino mesmo. Através do meu método. Falar, entendeu? O que falar, o que não falar. O que eu sei, ensino. Maravilha. E falando de resultados, diz aí, quando você começou, tinha quantos alunos? E atualmente, você tem quantos alunos? Já se passaram mais de 800 alunos. E assim, a chave virou quando uma aluna, e ela é ligada a, eu esqueci, Gucci, eu acho que era Gucci. Ela era a modelo da Gucci, alguma coisa assim. Uma pessoa muito influente no mundo da moda me procurou lá de São Paulo, pedindo que eu ajudasse, assim, que eu ensinasse. Eu falei, peraí, como é que é? Então, sabe? E aí, ela me agradeceu muito e eu dei aulas para ela mesmo ao vivo, fiz mentoria com ela, ensinando como ela editar, como gravar. E eu fiquei ali pensando, falei, meu Deus, a gente às vezes não tem noção onde a gente pode chegar, né? A gente, né, fica com um pensamentozinho. O primeiro passo, vem os outros. Foi a virada de chave. E é o resultado. Ou se uma pessoa dessa tem uma noção, né, tem acesso, ela tem acesso. E ela validou meu curso, já foi. É o limite, né? Eu ficava sempre com medo, será que eu sou o suficiente? É normal, né? Será que eu vou agradar? Né? Será que eu sou? Porque eu me cobro muito. Erro ou defeito ou qualidade, eu me cobro. Eu quero ser o melhor mesmo. Mas eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser o meu melhor. Aí eu me cobro muito, sabe? E hoje eu tô aprendendo, a maturidade vem pra fazer a gente... calma, please. Mais paciência, né? Stop, please, now. Sabe? É meio que isso. Ai, que gostoso, né, gente? Bater esse papo aqui, viu? Vocês estão aí acompanhando, mas eu estou aqui de frente com ela, viu? Dani Ferreira. É de frente com Dani. Bem isso, viu? Ou de frente com Cidi.
Então, diante de todas essas mudanças tecnológicas, esses avanços da internet, né? O que é que você acha hoje da TV brasileira Eita, e principalmente da TV aberta? Joás, me ajuda aqui, por favor. Help. Eu sei que tá falando pra essa menina. Joás, o que foi? Ah, Jesus, gente. Aí, vocês estão me colocando. Peraí, deixa eu mudar de lado. Então, a gente sabe, né, que o advento das novas tecnologias mudaram a nossa forma de ver e assistir as coisas. Então, o streaming é a onda, né, do momento. A TV, ela virou um pouco streaming, ela virou interativa para se adaptar à nossa nova realidade e necessidades, porque a gente acelerou o passo. Então, às vezes, a gente se conecta com ao vivo mesmo, se conecta com menos produção e mais realidade, né? E a audiência, ela tá nas redes sociais, isso é indiscutível, sabe? Mas a TV, ela tem seu brilho, ela tem a sua... O que a TV tem? Sua autoridade, ela tem a sua integridade, ela tem a sua história. E que muitos ainda consideram e respeitam, quer queira ou quer não, é um veículo tradicional, a gente chama de uma fonte, né? É uma fonte fidedigna e que ainda se preocupa em, por exemplo, verificar a informação de forma correta, passa. A gente ainda tem esse compromisso, que é o que a gente consegue diferir da rede social, que passa do como você que faça a sua peneira, você que verifique se é verdade ou não, se é fake news ou não. Isso. Então chega tudo. Já quando você assiste na TV, é porque já foi pesquisado, foi confirmado. Teve o trabalho do jornalista que ligou para as fontes, para os dois lados, ouviu as partes, para trazer a ideia já mais formatada para quem está em casa. Com certeza. É a grande diferença da TV ainda, trazer um produto mais trabalhado, sabe? Tem essa preocupação de correr atrás realmente da verdade, né? É. Que até é um grande alerta, né? Que a gente pode estar deixando aí para as pessoas com relação às fake news, né? Não repasse, gente, né? Às vezes chega lá no grupinho ali da família, entre amigos, uma notícia, e aí você sai repassando. Tem cara de verdade. Isso. Tem cara de verdade, não é uma mentira mentirosa, entendeu? Que tá na cara, né? Cara, que isso não é verdade. Não é bem elaborado. E você acaba também se passando e repassando. Ter o cuidado é importante, né? O que a gente faz? É buscar as fontes oficiais, que é o segredo, e confirmar as informações antes de repassar. Então, o avião do presidente Lula ficou 5 horas e ficou... e tem risco de cair. Peraí, uma coisa é, o avião do presidente Lula ficou rodando por 5 horas porque teve um problema, mas correu o risco de cair já é uma informação que é falsa. Então, é verdade? Qual é o site que está dizendo isso? Que tipo de site é esse? É um site que tem costume de dar barrigada, de dar informação errada? São esses detalhes que, quando a gente quer mesmo a informação, a gente pesquisa, né? Isso. Sites É importante, né? Sites oficiais. Recado dado. Não vá para qualquer site, não. Se quer informação verdadeira, não vá para qualquer site. Isso. Essa mulher, ela tem vários projetos, você já viu aqui, né? Já fez várias coisas, continua fazendo. Quero saber se existe aí mais algum projeto guardado aí na caixinha, né? Pra jogar aqui, dar uns spoilers pra gente, né? A mulher me botou na parede. Gente, tem muitos projetos. Mas acho que eu ainda não posso contar. Eu sou aquela pessoa que gosta de fazer. Depois que eu faço, aí eu... Porque, olha, gente, se você fica falando que vai fazer, segundo o Joás, inclusive, não pode ficar pensando muito. Tem que fazer, entendeu? Segundo o mestre Joás. Na próxima, ela vem com novidade. Aí eu vou mostrar o que eu já fiz, né? Mas, assim, depois das eleições, eu vou estar lançando um destrave. Agora vai ser um destrave diferente, novo. Tá presencial. Presencial. Perfeito. Presencial. Então se prepara, viu, gente? Se prepara. Você já está convidada. Maravilha, eu já Nossa quero. Convidada VIP. Presença VIP, gente. Não vou perder a oportunidade, né? Maravilha, gente. Hoje você está na TV Cultura como âncora, né? Você está fazendo o quê? Que jornal. Jornalismo. E é um jornal gostoso, leve, mais educativo. É uma emissora estatal, não é isso? Eu fui criada com Cocoricó, minha filha. Então... Cocoricó. Agora, rapaziada, nós duas. Deixa eu ver se eu lembro, né, gente? Nós abaixo. Gente, nem vai pesquisar qual foi o ano, viu? A gente se entregou agora. Foi. Não, foi Joás que apresentou a gente. A culpa é dele. Pronto, a gente bota pra ele. Joás.
Então, difere alguma coisa de ser uma emissora aberta, uma emissora estatal? Sim, tem o guia. Essa, né? Não tem acesso à TV, à PRP, né? Como você falou, tem algumas pessoas até que preferem por ser um jornalismo mais leve, não é isso? Eu chego na rua e, assim, eu vejo a validação de muitas pessoas sobre o jornalismo mais leve. A gente tem uma equipe maravilhosa, muito dedicada, muito comprometida com os assuntos. Aí a gente trabalha muito utilidade pública, para trazer informação à sociedade, né, sobre cuidados com a saúde. Então, são matérias que enriquecem. Não são, assim, matérias apenas acidente, né? Nada sensacionalista, né? São factuais. Se tem algo mais grave, a gente informa, mas informa, assim, com aquele teor de informação, porque a gente não pretende render 2, 3 horas com aquele conteúdo. Nossa ideia é, no mínimo de tempo possível, a gente conseguir informar o máximo possível. E a gente consegue, sabe? No jornal, a gente consegue permear a economia, permear saúde, permear a educação, cultura, e principalmente cultura e educação, que é o nosso carro-chefe. Eu acho que é o mínimo que a TV Cultura aqui, filiada à TV, Sim. A PRP, no caso, afiliada à TV Cultura, pode fazer é fomentar a cultura, fomentar o entretenimento. Todos os eventos de orquestra sinfônica, de conservatório de música, de teatro, né, de dança, da Secretaria da Cultura, é o mínimo a gente informar, sabe? E principalmente porque é voltado para a população, são eventos às vezes gratuitos ou com preços irrisórios e que fomenta o desenvolvimento, fomenta a economia. Então, nesse aspecto, eu acredito que a TV ela tem um papel fundamental, sabe? Porque onde é que o artista tem espaço? Sinceramente, hoje, é indiscutível que a TV, a PRP, é a TV que realmente mais abre espaço. Respeito o trabalho de todas. Verdade. Mas, assim, quem fomenta cultura de várias... uma cultura de diversidade, né? Uma cultura que atende a todos, é a TV a PRP. Então, a gente tem espaço para clipes, a gente tem espaço de entrevista nos programas, a gente divulga os eventos, não somente em um dia, todo dia tem divulgação de evento. Maravilha. Então, é validação, né? Eu valido muito os artistas. Para vocês. Beijinho. Isso, né? Com cara de cansada, desculpa aí, gente, é porque o dia foi, mas eu não ia deixar de estar aqui com vocês. Você colabora hoje com algum jornal impresso? Não, e não gosto, não sou boa nisso, reconheço minha deficiência, amiga. Por isso que você não vai ver aí, assim, no currículo de jornal impresso, não é minha parada é vídeo, sabe? Eu não... E assim, nunca gostei, e a minha escrita, ela é muito, assim, romântica, ela é muito mais poética, e acaba que isso não funciona muito para jornal impresso. Aí a gente tem que saber onde a gente amarra o burro, né? Amarra o jegue. Aprendi com meus avós. Eu sei onde eu sou boa, então eu vou atuar onde eu sou boa. Onde eu não sou e nem tenho tanto interesse, eu já nem invisto muito. E ainda bem, porque hoje jornal impresso quase ninguém lê. Então seria um problema. São poucos. Ainda bem que eu fui para a área de vídeo, amiga, porque você é uma garota esperta, né? Muito esperta ela. Ela viu a oportunidade e disse, olha, não é a esse. dica. Caminho é esse. Mas é sobre isso, né? A gente tem que entender a dinâmica do futuro, a inteligência artificial. Não vou esperar novos sites, eu já tenho que entender como é que está sendo, como é que está funcionando, para poder me adequar ao mercado de trabalho. Existe uma necessidade agora de profissionais que entendam de tecnologia. A gente não tem como voltar atrás. Ou você entende ou você vai ficar fora do mercado. Então, mesmo que eu não gosto de Instagram. A pessoa, ai, você é tão... assim, Instagram, eu não gosto, não sou apaixonada, aí eu amo Instagram. Não, Instagram é uma ferramenta de trabalho. Então eu preciso postar para me conectar com o público, porque quando eu for vender, eu não vou só vender, gente. Então só entro no Instagram para vender, não. Eu tenho que me relacionar com o meu público para que eles validem e entendam o porquê é importante o meu produto. Se você vê o Instagram como forma de trabalho, aí você consegue lidar melhor. Porque eu não fico criando expectativa de relacionamento, seguidores, engajamento. Eu faço por quê? Porque eu sei que através disso eu vou ter um resultado. Mas eu não fico lá para ficar vendo o history dos outros. Os mais próximos ainda vou vendo, mas não fico horas e horas. Ou você cria conteúdo, ou você vai ser consumidor de conteúdo. Então é uma escolha. Eu quero ser criadora de conteúdo. Então eu uso as ferramentas disponíveis para criar conteúdo. Porque eu estudei para ter conteúdo. E quem tiver seu conteúdo e queira vender, venda. E quem quiser consumir, que consuma. Então é muito racional, sabe? E eu sempre digo aos meus alunos, parem de gastar tempo na cocaína.
porque esse dedinho aqui é cocaína. É a mesma coisa, produz as mesmas substâncias de um drogado. Então, sem perceber, nossa, eu vou falar de mim, não vou falar de vocês não, tá? Vocês não fazem isso. Eu que faço. Aqui, ó, se ficar, você vai meia hora, uma hora, tudo bem. Outra coisa que eu faço, eu sigo perfis que vão me ensinar. Então, não perde tempo com quem não tem contribuído com a tua vida. Não perde tempo. Foca. Onde é que eu quero ir? O que é que eu quero fazer? Quem são as pessoas que vão contribuir, que tem conteúdo? Aí, se eu faço dancinha, eu não quero aprender dancinha, não tenho por que estar me preocupando com dancinha, gente. Passa. Aí tem lá uma dica de comunicação. Isso aqui, vou aprender. É sobre esse foco que a gente precisa ter. Então, não gosto de rede social, amiga, não gosto. Mas aprendi que é uma ferramenta e as uso. Com certeza. Aproveitando, né, gente? Fala aí sua arroba, pessoal, seguir, né? Acompanhar os seus conteúdos. @danieleferreira.tv. Assim, né? Daniele Ferreira, muito brasileiro, com E no final, não tem Y, não tem... E simples, né? Que às vezes tem um Y, tem um hífen e acaba dificultando a Eu pessoa. adoro provocar Danielas, sabe? Sim. Você tem amiga Daniela? Tenho. Então você vai tirar um dia com ela. Desculpa, Daniela. Mas é que Daniela, você fala Daniela. Aí eu disse, Daniela. Tu vai tomando um beijinho pra ela. Daniela Santana. Daniela. Aí depois da piada eu mando um beijo pra ela. Olha, e Daniele, Sim. você fala como? Daniele. 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 Daniela. Daniele. A bichinha. A Daniela. Se por acaso alguém tentar errar meu nome, aí eu já ensino logo. Não é Daniela, é Daniele. Aí o pessoal não esquece, eu fico brincando. Mas Daniela, amiga aqui da minha querida. Beijo, viu, Dani? Seu nome é lindo também. Ai, gente, que pena, né? Tá chegando já ao fim, mas com certeza ela vai voltar, viu, gente? Ela Se for pra tem contar a história, projetos aí de lançamento, né? Já estou curiosa para saber. Com certeza vai ser mais um grande sucesso, né? Desenvolvido por ti, muito carinho, muito amor, muita dedicação, né? Porque você é isso. Você é resultado, né? De grandes desafios, né? Mas que diante desse desafio não desacreditou em si em nenhum minuto. Né? Sempre acreditou, buscou, né? Buscou, principalmente, né, gente? É o maior de todos, né? Jesus, né? Não é fácil. Quando eu conto minha história, eu faço questão de dizer que teve momentos que eu desisti literalmente. E graças à minha rede de apoio, eu consegui seguir. Porque a gente num podcast só consegue contar algumas partes, gente. E às vezes eu nem adentro em partes, porque às vezes a gente tem que ter um podcast só para cada área. Então teve momentos cruciais na minha vida que meu emocional foi pro zero. E eu precisei de rede de apoio. Então tenha sempre a sua rede de apoio, se fortaleça em todas as esferas, corpo, alma e espírito. Porque nós somos seres humanos, nós falhamos, nós caímos e nós precisamos de ajuda. Quando a gente entende que precisa de ajuda, então é aí que a nossa fortaleza aparece. É no entendimento que somos vulneráveis, que precisamos uns dos outros e que a gente não é melhor do que ninguém. Então, nesse entendimento, a gente cresce. Se for de outra forma, é um crescimento falso e que cai, é uma queda, sabe? Porque a vida você não leva nada, você só deixa o legado. Então, é uma escolha. Qual é o legado que você vai deixar? Prefiro focar nisso. E é nisso que eu tenho crescido, sabe? No aprender, de validar as pessoas, aprender com você. Quando eu estive no GAC, quantas coisas eu não aprendi com você? Ser extremamente organizada, extremamente comprometida com o serviço. Eu ficava admirando. Ela não erra. Gente, a Ciri não erra. Ela tá ali, ó. Ela listava tudo, se preocupava com os detalhes. Eu falava, nossa, que mulher impressionante. E outra, são habilidades que às vezes eu não tenho. Então, a gente tem que aprender que o outro tem habilidades e a gente precisa aprender com ele habilidades, entende? Coisas que a gente não tem, não somos tudo. A gente até se esforça, mas não somos. Precisamos entender nosso tamanho também de significância na Terra. Não tem nenhum alecrim dourado. Nós não somos alecrins dourados, somos seres humanos, passíveis de falha e erro e que estamos no processo de aprendizado para uma vida melhor e com uma contribuição melhor no nosso meio social. Gerson, muito obrigada, inclusive, por todos os ensinamentos. É uma honra estar aqui de volta com você. Quando ele falou o seu nome artístico, eu não tinha ligado. Então, foi uma surpresa muito gostosa. Por isso que minha euforia, viu, Joyce? Respondendo a sua pergunta, que eu já tive em outro podcast. Ele fez, ai, Dani, você era um pouco mais séria. Eu falei, porque eu não conhecia muito, eu não sabia qual. Mas, assim, com ela, eu fiquei tão feliz. Porque é isso, eu celebro. E é ela, que bacana.
Cana, a minha cantora. Ela canta, gente, forrozinho gostoso. Isso. Me segue aí também, viu, nas redes sociais, @CidGomes_oficial. Ai, você gostoso. Ai, ai. Que coisa boa, né, gente? Com certeza, quem está do outro lado já está dizendo, gente, mas vai ter mais, vai ter outro momento gostoso como esse. Né? Muito obrigado por ter aceitado, por estar aqui, por compartilhar, né? Acho que todo mundo aprende, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, aprendemos com Joás aprende com nós, né? E vocês também aprendem com a gente aprende com vocês. Então, gente, comenta lá também nesse bate-papo, aproveita lá. Se você ainda não é inscrito, faz a sua inscrição, comenta, compartilha, ativa o sininho, né? Para que o canal possa crescer, para que histórias como essas, né, possa alcançar mais pessoas. Com certeza alguém vai se identificar, né, e vai dizer, não, eu consigo também. São histórias de superação, né, de pessoas comuns, né, como eu, como você, né, e que hoje estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais e ver que ela venceu. Né, ela está aqui contando sua história de sucesso. Foi fácil? Não, não foi fácil, mas ela não desistiu. Né? Então, muito obrigada. Né? Obrigada a vocês que estão aí em casa. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade, Joás, a energia gostosa daqui de vocês. E dizer que eu desejo muito sucesso para você de casa. Valide os outros. Valide, porque quando a gente enxerga no outro é porque está dentro da gente também esse brilho. Viu? Isso mesmo, gente. Então, mais uma vez, obrigada. Né? Nos veremos no próximo episódio.